que é uma coisa muito legal hoje que as frotas, que a gente sabe que quando a frota controla veículo parado com motor girando, ele economiza 10 a 15% de diesel. Perfeito. Que a gente está falando lá do motorista na Perfeito. pausinha. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques, a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um episódio do ZucCast. Hoje temos aqui convidados diretamente de São Paulo. Eles que são parceiros aí da Zuc, são fornecedores, uma empresa que se destaca bastante no hardware. Estou aqui com meu amigo Cristiano, com meu amigo Hélio, da Santec, uma empresa aí que vem da Coreia, né? Que vem fazendo aí um grande sucesso aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso episódio do ZucCast, que hoje vamos falar sobre equipamentos, tecnologia, para onde está se caminhando essa tecnologia toda aqui no nosso Brasil, né? Que é diferente aí, pelo que eu vejo, de outros países, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que o Cristiano caiu nesse mundo aí de racheamento? Como é que foi parar na Santec? Conta um pouquinho da sua história. Depois, nosso amigo Hélio conta um pouquinho aí. Vamos lá. Beleza? Primeiro, obrigado. Para mim é um prazer, uma honra participar aqui, né, com a Zuc, com você, que é um amigo, né, além de um parceiro, meu um irmão, amigo, obrigado com o aí. Axon também, que é uma pessoa que a gente suporta bem. Oh, meu Deus. Já dizia meu Muito finado obrigado, pai, né? pela Que a gente parte gosta do- do que não presta. Aí o cara gosta de mim, rapaz. O Axon é uma pessoa que a gente gosta de graça, né? Rapidinho, né? Obrigado, Então, obrigado, obrigado. Então, voltando, é um prazer, né? A Zuc é um cliente muito importante para a Santec, e a Santec, por sua vez, é uma empresa muito importante para o segmento de rastreamento. Nós já estamos no Brasil há 15 anos e a Santec existe há 20 anos, é uma empresa sul-coreana, né? Então todos os equipamentos da Santec são fabricados e desenvolvidos na Coreia do Sul. E a gente termina essa montagem aqui no Brasil, né? Então, meu nome é Cristiano Andrade. A minha formação é toda técnica, eu sou técnico em mecânica, eu sou técnico em eletrônica. Caramba. Me formei em engenharia de controle e automação, mas a minha vida profissional foi toda no comércio, em vendas. Rapidamente, acho que eu costumo dizer que eu fui engenheiro 4 horas da minha vida. E depois já fui vender. E nunca mais saí disso, e aí a minha base, obviamente, a minha formação técnica me ajudou a fazer uma venda consultiva, né? É um mercado que eu adoro. E já estou nessa aí há 20 anos, né? Só 20 anos. Muito bom. E aí é um prazer trazer para vocês aqui as novidades da Santec, as informações, e fazer isso ao lado da Azul, que é uma coisa que facilita, porque vocês exploram os nossos equipamentos da melhor forma, né? Porque isso é uma coisa muito importante no mercado de rastreamento, né? Porque o hardware, ele depende demais do software, né? Porque o hardware vai mandar os dados, mas a forma como você processa isso é fundamental para o tipo de serviço que você vai prestar. Então, quem faz um trabalho de homologação, né, e de extrair do hardware o melhor, sai na frente e entrega lá para o consumidor final o melhor que a gente pode oferecer também. E a gente é dependente da empresa de rastreamento. E aí posso já aqui, sem demagogia nenhuma, dizer que a Zuc faz isso com excelência há muitos anos e por isso que tem esse sucesso que tem obtido aí. Eita, né? rapaz, tem gente no hoje nosso, que não dorme aqui. no nosso segmento de Ô, rastreamento. rapaz, fico feliz aqui. Quando eu escuto a palavra azul, que aqui, ó, chega, vem a vontade de dançar aqui, aquela dancinha assim. Ô, rapaz. Então, possibilita ou abre, né, a possibilidade da gente falar do nosso equipamento na íntegra. Porque se eu estivesse fazendo, né, esse trabalho, ou essa comunicação com uma empresa que não explorasse todos os recursos do meu equipamento, eu ficaria limitado. Mais difícil trabalhar, Perfeito. né? Mais difícil trabalhar. Mas isso não vai acontecer hoje. Hoje eu vou poder falar de tudo que o equipamento Ô, faz. rapaz, aí tá Boa. certo. Das bom coisas demais. daí, das coisas que vêm por aí também. Boa, Muito boa. bom. Perfeito? E o Hélio? Bom, meu nome é Hélio, né? Hélio Júnior, natural da Bahia, mas moro em São Paulo desde os meus 5 anos de Opa, de Bahia! idade. Sim, baiano. Bahia, terra boa. Boa demais. Bahia é um mundo, né? Como diz um amigo nosso aí, né? Diferente dos Diferente. iguais, essa Bahia. É diferente. Julgar pela cor faz tempo que você saiu da Bahia. Faz tempo que eu não vejo o sol da Bahia, né? Então... Bom, quero agradecer também ao Dirceu, ao Zuc, por estar participando aí do podcast, poder compartilhar meu conhecimento, né, dos produtos Santex. E, bom, eu conheci a Santec em 2018, fui integrado lá na equipe de suporte e entrei, né, por uma empresa do grupo Santec, que era a antiga STC Tecnologia,
E depois, né, com a saída da STC do grupo, eu fiquei nessa empresa e fui despedido de uma empresa ano passado, né, na qual fazia parte, e fui reintegrado aí na equipe de engenharia da Santec do Brasil. Então, faço parte lá da equipe de engenharia de produtos. Muito bom. Desde dezembro de 2024. Muito Aí bom. nesse novo desafio, né? Novo desafio, nova jornada aí na Santec. Eu tive o prazer e a honra de conhecer a Santec lá em São Paulo. Vocês estão de parabéns. Uma empresa encantadora, acolhedora, com pessoas do bem e que nos receberam maravilhosamente bem. Começando pela a principal lá, que é a Vanessa, né? Sim. Ela foi Vanessa um show. Kawakami. Foi um show, assim, todos os detalhes foram muito educados com a gente e muito receptivos, né? Uhum. Então, vocês não só têm um bom produto, mas vocês também têm um bom atendimento. Na minha visão, isso ficou muito marcado, né? Eu, como um bom alagoano, tirei várias fotos, né? Registrando os momentos, né? Mas gostei bastante. E fiquei muito mais seguro, né? Em estar na frente falando sobre nossa solução, falando sobre os equipamentos que a gente usa para promover essa colheita de dados para os nossos clientes. Claro. Então, gostei bastante, quero agradeci lá, mas quero agradecer aqui novamente, né, para reforçar. E espero que tenha outra oportunidade. Né, Disseu? É isso aí. Fica até mais fácil a Zuc trabalhar atendendo os clientes que atende hoje, tendo um parceiro e um fornecedor, né, um amigo, como o Cris falou aqui, como a Santec, né? Então hoje é uma felicidade grande ter empresas tipo a Santec ao lado da Zuc que faz um grande diferencial. A gente consegue de fato fazer um trabalho diferente dos iguais, né? E diga-se de passagem que é o seguinte, a gente foi lá também com algumas solicitações. Sim. E vocês prontamente nos ouviram. Isso é raro também em empresas que são até de fora, né? Que vocês pegam. Mas, assim, é raro. É raro hoje a empresa ouvir o cliente. Eu venho de um segmento que a gente ouvia muito o cliente e depois, quando a empresa vai crescendo, ela acaba que perde esses valores. Porque, no final da conta, é o cliente que importa. É sim. Né? Eu acho que, inclusive, essa sinergia que a gente tem, né, tem a ver com um ponto que, na minha opinião, é o que tem mais em comum entre a Santec e a Zuc, que é paixão pelo cliente. Genuína, né? Porque tem verdade. Porque tem muita gente que verdade. diz que tem isso, né? Mas na prática não é o que acontece. Há um abismo, né? Entre falar e fazer. Entre Um falar abismo. e fazer. Então, tanto a Santec e a Zuc são sucessos, são líderes naquilo que se propõe a fazer, porque de verdade, né? E até falam menos do que né? Poderia utilizar mais disso para poder fazer marketing em cima desse tipo de coisa, mas elas são de verdade empresas, né? E aí quando eu falo neste aspecto, eu estou falando das pessoas que compõem, né? Porque aí a gente está falando de ser humano, né? E nada mais do que o ser humano, gostam genuinamente do outro ser humano. Isso. Então a Santec tem muita satisfação em quando o cliente fica feliz com a Santec. A gente de verdade gosta muito disso, do cliente que não só elogia, mas que tira o melhor proveito, né? Porque nós somos um ponto fundamental do negócio de outras pessoas, né? Então, se eu entrego lá um equipamento que é durável, um equipamento que tem as funcionalidades em que o mercado exige e a empresa tem sucesso através do meu equipamento, isso é muito gratificante. De verdade. E aí eu não estou falando só dos brasileiros, não, tá? Eu estou falando dos coreanos, que são uma população muito responsável, que dá muito valor à qualidade daquilo que entrega. Isso está na internet. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia, a Coreia do Sul é um país super jovem, né? Se separar nível de desenvolvimento, a gente está falando aí de um país de 60 anos de desenvolvimento, vindo do nada. Né? E hoje uma das maiores potências mundiais em todos os aspectos. Em IDH, né? Nível de desenvolvimento humano, em tecnologia, em finanças. Estive lá agora no começo do ano e, pessoal, é de fato impressionante, muito além daquilo que a gente imagina. Né? Caramba, né? E aí a Coreia do Sul
preza muito por entregar um produto de qualidade. Nós, né, e os brasileiros que tocam a Santec hoje gostam disso genuinamente, que é o que a Zuc faz, né? E aí quando isso acontece, quando você tem pessoas que gostam de gente na empresa, que gostam de ver o cliente feliz de verdade, não só para ganhar dinheiro, né? Isso é importante, viu? Que até em alguns momentos da sua fala, da forma como você age, a gente já conhece bastante você, o dinheiro tá de fato do lado, né? Vem por consequência. Primeiro é a satisfação do cliente, é a funcionalidade. Vê esse cara falando disso, você falando disso. Primeiro é aquilo que eu entrego, né? E aí o dinheiro vem por consequência, porque aí você está focado na coisa certa dentro de um negócio, que é a felicidade de quem adquire seu produto, né? E ele só vai ser feliz se você de fato entregar aquilo que ele deseja, né? Então, e a Santec também é assim. Por isso, né, que a gente está sempre ligado na coisa mais importante, aí assim, a nível de negócio mesmo, na minha humilde opinião, dentro de um negócio que é, né, a inovação. Né? Nós trabalhamos com tecnologia, nós trabalhamos com serviços, né, voltados para a tecnologia, nós trabalhamos com transporte, nós trabalhamos com logística, nós trabalhamos com comunicação e com dados, e isso muda muito rápido. Nossa. De um ano para o outro, a cada 2 anos, a cada 5 anos, a coisa evolui demais, né? E agora a gente vive a era da entrada da inteligência artificial, isso está galopando. Então, se você também não tiver um DNA inovador, e aí também enxergo isso em comum na Zuc, na Santec, por isso que é uma parceria de tanto sucesso. É um casamento de sucesso aí, né? Quando você coloca um produto em desenvolvimento, antes de você... Se você levar 6 meses para entregar uma ideia, ela já está obsoleta. Já era. Não é? Se perder o time, acabou. Já era. Já era, e aí já a gente era. está falando de 6 meses, 1 ano. Então, são 2 coisas que para mim são fundamentais, e aí isso liga muito, eu acho, que a Santec e a Zuc, que é gostar genuinamente de pessoas, né? E ter inovação no DNA. Opa, se você não curtiu ainda, está perdendo. Só quem dá like, se inscreve e recebe as notificações dos episódios exclusivos. Não fique de fora dessa, a concorrência já está aqui aprendendo. Tem um rapaz lá na empresa que ele fala sempre assim: a culpa pode não ser nossa, mas o problema é nosso. Então vamos resolver? Verdade. Essa frase eu vou pegar para mim, não tá? é? Vamos resolver. A culpa pode não ser nossa, mas o cliente tá... Vamos resolver o problema, depois a gente vê de quem é a culpa. Se quiser ver quem é a culpa, senão a gente resolve, né? É sensacional. Diz ele que ele não quer ter cliente, não, ele só quer ter fãs. Ter fã. Então, isso aí, cara, parece ser tão simples, mas é com esse... É simples de falar e fácil de falar. Mas fazer ele se materializar, não só na empresa, mas também nas pessoas e nos fornecedores, porque é aquela briga, né? É uma via de mão dupla, vai e vem. Mas é uma forma simples de você transferir a cultura para os seus colaboradores. Perfeito. Né? Perfeito. Então, tem 2 frases aí para mim que sintetizam, né, a forma de você... Porque não é todo mundo que tem, né? Ou a experiência, né? Eu vi que você trabalha com você dá muita oportunidade para treinar a pessoa desde o começo. Eu acho isso fantástico também, porque você pega páginas em branco, né? Positivo. E dá oportunidade. Isso é maravilhoso. Para quem tá no começo. É difícil. Né? É difícil. E forma ótimos profissionais de uma maneira muito rápida. E aí, esse tipo de frase, de práticas simples é que determinam a cultura da tua empresa. Então, eu imagino que todo mundo lá hoje repete essa frase lá e fala, eu não quero saber de quem é a culpa, eu só quero resolver o problema. E isso é cultura. Vira um mantra e uma filosofia de vida dos funcionários, valores ali do funcionário. Né? Exatamente. Não é o problema, a culpa não é minha, mas o problema é meu. Então, exatamente. Só para te dar um toque, tem cara cobrando 50, 60 mil reais para implantar cultura. Acho que você tá... Olha aí. Tô no ramo olha aí. Fica a dica. Rapaz, hashtag fica a dica. E eu recentemente estive conversando com outro amigo aí, que eu não vou dizer o nome aí, que tava me falando essa aí também. Disse, rapaz, tá na hora aí de investir aí nessa questão de treinamentos, curso aí. Nunca é tarde, né? Pra aprender, pra começar. Nunca é tarde. Hoje, de fato, a empresa ela vem trabalhando, procurando empresas parceiras igual a Santec, sérias, empresas que têm uma forma de enxergar, uma forma de trabalhar,
que realmente sejam compatíveis com a visão da Zuc, né? Porque isso vai fazer a diferença. A gente não consegue fazer um trabalho sozinho lá na ponta, entregar um produto de alta qualidade se eu não tenho um parceiro que seja, de fato, parceiro no produto, na hora do aperreio, nas necessidades, né? Inovação. Então, isso aí pra gente é importante. E hoje, a gente tem muita questão que os nossos clientes recomendam, né, Axel? Opa! E aí é bastante. Então, Isso assim, é uma outra frase que tá pegando lá dentro, é que os nossos clientes recomendam. Então, eu preciso fazer jus a essa frase aí, né? Então, se os nossos clientes recomendam, a Zuc, ela tem que, de fato, trabalhar diferente aí. E realmente isso é uma coisa muito forte na Zuc hoje, porque a nossa venda ela é muito forte, é a recomendação de quem usa para quem não está usando. Hoje mesmo eu tive que receber uma pessoa que veio de Pernambuco, visitar um cliente aqui, o gestor, o cargo mais alto da empresa, abaixo do dono, quando perguntaram para ele, rapaz, o que é que você recomenda aqui de tecnologia? Ele disse, sem essa daqui, eu não teria o controle da minha empresa. Isso eu fiquei parado, assim, o cara é um cara que realmente ele é até, assim, admirado no Brasil, no segmento que ele cuida, né? Eu vim saber hoje, até o cara falando sobre ele, disse, rapaz, o dono da empresa, quando disse para onde vai, disse, vai logo para esse cara, que esse cara aqui é exemplo, esse cara aqui, ele faz realmente a coisa acontecer, né? Mas, assim, é gratificante eu vi isso, um cliente recomendar, ó, vai lá, vai com eles, porque dos que eu tive até hoje, é o melhor que tem. Não só, assim, problemas tem. Qual software, qual sistema, qual equipamento que não tem problema. É verdade. A grande diferença é como se resolve o problema. É. Qual a agilidade que tem para resolver o problema. E esse cara, que é um cliente nosso aqui, de Alagoas, ele, assim, fez a propaganda toda, eu nem precisei vender, não. Então, eu só mandei a proposta. Só fechou tá? o contrato. Inclusive, cara, eu até queria te perguntar isso. Já que são os clientes que estão vendendo para a Zuc, para que você precisa de gerente comercial, de vendedor? Agora aí quer furar meu olho. Rapaz. Aí foi triste. Eita, rapaz. Vamos mudar de assunto agora, né? Que é melhor. Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta a você. Cristiano, como eu sou leigo, eu vejo muito na vida que a gente leva comercial, a gente chega lá para ofertar um produto e um serviço, e os clientes começam a comparar, né? Abacaxi com limão. Tá. E aí eu vou lhe dizer o abacaxi e o limão, e você vai me dizer, tecnicamente, qual a diferença disso. Por exemplo, a gente sabe que existem vários rastreadores no mercado que são de, vamos dizer aí, terceira, quarta linha. Eu não sei falar isso tecnicamente. Por isso que eu estou trazendo aqui, porque eu acredito que tem muita gente que está ouvindo também que não sabe, né? E aí, qual a diferença entre um aparelho de primeiro nível, de linha boa, com um aparelho, por exemplo, citar aí, mas é difícil. Aqueles, sabe? Sem dizer nome, aqueles... Sem dizer nome, aqueles que você compra assim no balaio. E aí vai lá e pega... Começa com J e termina com C. Não, deixa eu parar lá. Não vamos falar, aí... não vamos falar o nome, não. Mas o cara... Aí o cara pega, fecha negócio com empresa de nome, porque o cara que tomou a decisão, ele viu só o preço, ou viu quanto ele vai pagar, mas não viu a qualidade. Tá. E ele vai lá e coloca nos veículos de uma empresa, ou seja, enfim, numa frota. O que isso acarreta? Onde é que se diferencia? Como o cliente pode perceber isso? Como a gente pode transmitir isso para o cliente? Agora, deixa a bola aí com vocês dois, que a bola ficou na marca do gol. Essa pergunta é bem difícil. Hélio, você pode responder. Bom, acho que a grande diferença está né, vamos falar assim, da parte de desenvolvimento de produto, a parte de hardwares, os componentes que é utilizado, as marcas, né, de fabricantes dos modems, dos módulos que tem dentro do equipamento. Isso difere bastante, né? Então, tipo, esses equipamentos fabricados em alguns países, né, China, Taiwan, os componentes ali são diferentes, né, de um Santec, por exemplo, tem bem mais qualidade na sua fabricação ali, né? São componentes mais confiáveis, fabricantes de modem bem mais confiáveis, receptores, né, de GPS, a forma como o produto é desenvolvido, é programado, né, a questão do case, como é desenvolvido, a qualidade ali mesmo do trabalho de engenharia, né, especificações técnicas de fio que eu vou utilizar, de componente de tudo, né? Então tudo isso
né, difere um conjunto, né, que vai diferenciar ali a qualidade do produto, né? Principalmente. Por que você não usa mais o Pentium? Computador. Aí... Porque ele já tá não obsoleto. Desculpa aí, galera, não é da minha idade, não. É da Deila. Ó, pode olhar. Isso aí. A Deila caiu o cabelo aqui, então não é da minha, não. A gente aqui de Angélica pra cá. A coisa é assim, ó, o rastreador ele tem 3 componentes principais. É o módulo, o modem de comunicação, que é um modem celular. Tá. Certo? Ele tem um módulo de GPS, que é o componente responsável para fazer o cálculo de latitude e longitude. Então, esse componente ele olha lá para constelação de satélites. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não... O GPS, ele é o nome, né, que é Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global. Ele é o nome da constelação dos Estados Unidos. Mas nós temos outras constelações de satélites que são usados para cálculo de posicionamento, como o Galileu. Aqui também é cultura, hein? Ou como o Galileu na Europa, o Beidou na China, né? E aí você tem módulos de GPS que são capazes de olhar para uma constelação ou para várias constelações e pegar a posição daquela que entrega a melhor. Perfeito. Então, se você compra um módulo de GPS que olha só para uma constelação, ele tem um custo. Se você compra um que é mais avançado e olha para todos e vai te dar mais precisão, ele tem outro, né? E tudo isso vai se refletir no momento em que você mais precisa do rastreador, né? Ali é que você vai precisar da precisão da posição para saber exatamente onde seu veículo roubado ou furtado está, né? Ou módulo de comunicação, né? Tem muito a ver com, se você trabalha com um modem mais antigo, e a coisa vai evoluindo, como o celular, certo? A gente está no iPhone... Isso não é da minha praia, isso é coisa... 17. Do 17, né? Chegando, 17. batendo na porta já do 18. Por que você não usa mais o 4, né? E, no entanto, os componentes do 4 estão no mercado ainda, né? Então, são rastreadores que utilizam componentes ou mais antigos, e aí o custo deles é bem menor, ou componentes de empresas com fabricação sem qualidade. Menor. E só que o Santec não é só a questão dos componentes. É tudo. Primeiro, a escolha dos melhores componentes do mercado, e aí eu vou fazer uma meia-culpa e vou fazer uma confissão. Eu já fui pedir para a Coreia, né, para trabalhar com componente mais barato. Quase que eu fui expulso lá. Literalmente, quase que eu perdi meu emprego. Né? Eu quero ganhar, eu sou vendedor, quero ganhar competitividade ali em preço, e eles não estão olhando para isso, porque o olhar deles é assim, a gente quer entregar o melhor. Tô vendendo Ferrari aqui, os caras estão vendendo Mob ali, como é que eu concorro aqui com a Ferrari? Me dá aí um equipamento mais barato. Quê? Repete isso aí. Eu já não repeti. Eu já entendi, falei, não, entendi. A construção do equipamento a nível de case, porque você tem uma coisa muito importante na durabilidade do equipamento de rastreamento, que é a proteção contra água e poeira. E aí eu não estou falando de colocar equipamento dentro da água, não. Estou falando de umidade do equipamento que está no litoral, e aí a gente sabe que a gente tem aqui um clima muito mais úmido com a questão da maresia, né? Dessa coisa toda. E isso, de fato, Axel, talvez seja o componente que mais determina a durabilidade do equipamento. Qualquer cliente da Santec que você conversar, você vai identificar algumas coisas iguais em qualquer cliente fiel à Santec como a Azul que é. Primeiro, eles não abrem mão de qualidade. Isso é o que norteia a empresa. A empresa é outra coisa que o empresário que utiliza a Santec vai falar sempre eu não quero problema, cara. Eu quero colocar lá no equipamento, no rastreador do cliente, e eu não quero ter problema. Eu quero que fique lá funcionando para eu não ter que abrir o carro do cara a todo momento. E aí, o IP67, a proteção contra água e poeira, tem muita gente que não dá atenção para isso, tem muito a ver. E aí você precisa de um design perfeito, de uma vedação perfeita.
material, né? E de uma forma que a pessoa possa manipular o equipamento e não machucar aquela borrachinha. E tudo isso é pensado na Coreia. Terceiro ponto, muito importante para determinar quanto um equipamento da Santec vale, é o firmware. E aí a gente está falando pura e exclusivamente de cabeça, de mente pensante e de propriedade intelectual. Porque a gente pensa no firmware só, pega a posição pelo módulo de GPS, transmite ela através do GPRS, entrega lá a posição para a plataforma e o cara se vira. Não, mas você tem uma série de coisas envolvendo isso, como a qualidade da nossa rede não é das melhores, as nossas herbs às vezes são muito espaçadas, a gente usa multioperadora, né? A gente gosta do conceito de multioperadora, e tudo isso o equipamento tem que receber inteligência para fazer. E aí, quando você compara um firmware da Santec preparado para diversas ocasiões e situações, e aí tem a ver com aquilo que você acabou de comentar, que é quando o cliente nos dá um feedback, alguma coisa deu errado aqui, o equipamento parou de funcionar. Como isso vai para a Coreia, como isso retorna, a forma que é feita aquela correção, porque você tem correção gambiarra e você tem correção, eu resolvo isso em diversas, e já consigo através disso pensar em diversas outras coisas. Então é isso. Esses três pilares, a escolha dos melhores componentes, do que existe mais durável e avançado no mercado para te entregar a melhor experiência, né? O design, né? E a construção do encapsulamento do equipamento pensando na durabilidade dele, e a Santec só constrói equipamento pensando que ele vai durar 10 anos. Então, eu costumo dizer que é o Hyundai, né? Que é de lá da Coreia do Sul, dos rastreadores. Não vou falar Toyota, não, senão apanho. Tá aqui na ponta da língua aqui. Dá pra cortar essa parte que eu acabei falando Toyota aqui. Mas é o Hyundai dos rastreadores, né? E a terceira coisa que para mim é mais importante é a inteligência de desenvolvimento sul-coreana, né? Os caras estão, de fato, bem avançados. Enquanto você escuta isso, seus concorrentes já estão economizando 30% com a Zuc Performance. Roteirização inteligente, controle total da frota, não deixe eles saírem na frente. zucperformance.com.br. Com essa explanação toda, fica mais forte ainda na minha mente o que a gente tem procurado fazer. É o seguinte, todo mundo quer tudo, mas nem todo mundo está pronto para ter. Por exemplo, você chega num cliente e ele começa a perguntar: rapaz, você tem videotelemetria, você tem aceleração, freagem, curva brusca, a tal da telemetria que todo mundo fala. Né? Sendo que telemetria, se for pesquisar no Google, só o fato da geolocalização, de mandar velocidade, já é uma telemetria. Sim. Né? Então, a gente que está no meio, a gente está bem consciente disso. Mas aí o cliente acha que assim, ele está querendo a Ferrari, só que o cara não sabe nem dirigir o Gol. Aí para mim, assim, a gente tem, de fato, um problema grande de educação, que é um desafio. Vocês também são parceiros nessa área, de ser um lutador de educação também, de ensinar. Por isso que ele promove isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente tem muito essa situação de pegar um cliente que quer tudo, e aí quando você conversa com ele, mostra, né, a verdade para ele, porque às vezes tem coisa básica. O básico bem feito não é perfeito, mas ele é muito melhor do que você sonhar com tudo e não realizar nada, entende? E aí eu vou dizer para vocês que assim, vocês estão tão longe de oferecer o básico, tá? Bem distantes. Porque existe uma questão de ponto de vista que para mim é muito importante. Porque aí, no caso do que você está falando, tem as duas coisas. Eu acho que tem gente que está usando hoje... Eu fiz uma pesquisa na base de clientes que a gente tem. A gente tem mais de 3 mil clientes ativos, né? E eu falei com quase 1.500 clientes e fazendo perguntas que fossem me nortear para algumas decisões, como lançamentos de novos equipamentos, novas funcionalidades, a questão do 2G e 4G, como é que a gente ia se comportar. Isso é uma pergunta que eu quero depois. Em que momento que a gente deveria, de fato, parar de fazer o 2G, enfim, uma série de outras perguntas. Ótimo. Mas o que eu detectei? Por exemplo, 40% dos nossos clientes, mesmo usando os equipamentos da Santec, que tem muitos recursos, oferece para o cliente o que a gente chama de rastreamento básico. Que aí, de fato,
E por que eu tenho certeza que ali, de fato, é rastreamento básico? Pelo que eu acabei de falar, a limitação da plataforma. Porque o equipamento, por exemplo, ele pode fazer uma medição de motor ocioso, que é uma coisa muito legal hoje, que as frotas, que a gente sabe que quando a frota controla veículo parado com motor girando, ele economiza 10 a 15% de diesel. Perfeito. Que a gente está falando lá do motorista na pausinha e tal. Próxima vez que for visitar o cliente, vou lhe levar, viu? Motoristas, amigo. Né? Então, tem essa questão do motor ocioso. E o equipamento do cliente, que está lá instalado, tem esse recurso. Sim. Só que a empresa de rastreamento não explora. E muitas vezes é porque a plataforma... O cara da plataforma só fez o básico, foi lá e vendeu pro cara. Vai no básico, porque aí você não vai ter dor de cabeça. Então, olha pra você ver. A gente tem um extremo lá de cima, que é o cara que, de repente, foi encantado por alguém que disse pra ele: você precisa de pressão de óleo através da rede CAN, você precisa de RPM, de odômetro original e tal. E o cara não precisa nada disso. Mas como isso é o máximo pra ele, ele quer o iPhone 18. Porque tem muita gente que tem um iPhone 18 que não sabe nem os recursos que ele tem. Né? Mas só usa para discar. Para tirar foto, falar no WhatsApp e tal. Mais ou menos isso. E você tem o cara lá no fundinho da base, que é o cara que está preso debaixo de uma empresa de rastreamento que ofereceu para ele só o basiquinho, né? Porque por qualquer motivo o cara escolheu alguma plataforma que limita ali também no básico. Então o cliente fica sem a informação do que ele de repente poderia fazer, né? Ou explorar os recursos, muitas vezes, de um equipamento que ele já tem. Olha isso, como é complicada a questão de educação. E existe esse outro lado também que é muito importante, que o cliente fala: me põe tudo isso, e não tem uma pessoa para gerir todas essas informações, né? Chega aqui o RPM alto, com velocidade baixa, e a temperatura está elevada. O que você faz com todas essas informações, né? Então, tem que saber interpretar todos esses dados para saber o que você faz. São muitos números, diversos dados, e quando é que eu vou parar para analisar esses dados para eu tomar a decisão, né? Pois é. Isso é uma dificuldade que eu vejo na como praça, analisar também os dados, né? Por Precisa isso, ter, né, o conhecimento do equipamento, o conhecimento de como você vai gerenciar esses dados, né? O que esses dados significam? Perfeito. RPM alto e vocês baixo. tocaram numa situação aí que é muito importante a gente elucidar para todo mundo. Qual a diferença entre 2G e 4G na área de rastreamento? Aonde se sente na pele o usuário? O 2G, o G vem de geração de tecnologia, certo, né? Perfeito. O G é de geração. O 2G foi a primeira geração de telefonia celular que teve um protocolo à parte para dados, que a gente chamava de GPRS, né? Que é uma troca de dados por pacotes. E aí que permitiu, por exemplo, você ter separação entre canais de dados e canais de voz. Perfeito. Olha que uma rede de 20 anos, né? Perfeito. Então, você está falando de gateways, de antenas que já estão instalados lá há 20 anos. E a gente já está em 5G, em implantação no Brasil, e tecnicamente já se falando em 6G, né? A nível de desenvolvimento. Deus abençoe. Então, de novo, né? As pessoas não jogam mais Atari. A não ser os amantes de gamers. Os colecionadores de videogames. Faz parte da evolução. Aí o 4G você já tem uma tecnologia que consome muito menos energia, com uma capacidade muito maior de transmissão de dados, né? E para falar sobre isso, né, um pouco técnica, o que está acontecendo para o cliente que não sabe, a Anatel, na minha visão, aí já é uma visão pessoal, já decidiu que vai acabar com a rede 2G no Brasil. Eles querem... para quem não sabe as frequências, né? 2G a gente está falando aí de frequência. A Anatel vende, isso é produto da Anatel. Então ela quer fazer um refarm disso, né? Acabar com o aluguel dessas frequências e vender mais caro. É o que a Anatel quer. E pro lado das operadoras, é uma rede obsoleta, não tem mais peças de reposição, né? Consome mais energia, mais cara a manutenção, né? E, enfim, é muito melhor avançar, né, para a tecnologia 4G. Então, na prática,
essa rede está degradando, a rede 2G, né? Está deixando de existir em algumas cidades. E muitas vezes a operadora se posiciona até para não ter muito problema com o cliente. Mas a gente vai fazer a manutenção, mas não volta. Então, o que a gente está vendo? Tal cidade 2G parou, não volta mais. Eles não estão fazendo a manutenção. Então, é necessário substituir os equipamentos com tecnologia 2G para os equipamentos com tecnologia 4G. Nessa substituição, então, o usuário ele sente uma melhor qualidade de sinal. Muito mais, né? Sim, cobertura, velocidade. Isso, cobertura, velocidade. Tem um equipamento muito mais moderno. Precisão também. Ótimo. Também. Perfeito. É novo, tem que trocar. Né? E se usar o 4G com equipamento Santec, a precisão é maior, não é verdade? É verdade. Se você que está dizendo que é o especialista, né? Muito bem, muito Eu queria fazer aqui uma pergunta, o seguinte. Você viu que a gente é organizado, né? Tem uma pranchetazinha aqui, com o nome. Lembrei do Faustão, né? A gente é organizado aqui. Faustão tem a colinha dele, né? Eu já vou logo, eu abro aqui minha colinha, eu olho, deixa eu ver e tal. Eu disse, eu tenho que ir aqui também, né? Mostrar que a gente é organizado, né? Tem uma pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte, ó. Como a Santec enxerga o papel dela no ecossistema de gestão de frota, né? Especialmente como fornecedora de tecnologia aqui para parceiros como a Zuc, tudo, né? Tá. Bom, primeiro eu quero falar sobre o hardware propriamente dito, e o hardware é o equipamento que vai embarcado, que gera os dados para que a Zuc possa fazer a mágica dela. Tá. Né? Então, nós precisamos entregar um equipamento que seja preciso, né? Que tenha funcionalidades, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma funcionalidade que é muito bacana, que é usar o nosso acelerômetro, que é um componente dentro dos rastreadores, e é comum a todos os rastreadores hoje em dia, que ele detecta movimento, né? E muitas vezes ele consegue calcular o que a gente chama de força G. Né? Então eu tenho, por exemplo, uma possibilidade através do hardware da Santec de calcular quando o motorista freia bruscamente, ou quando ele acelera bruscamente, ou quando ele faz uma curva muito acentuada. Né? Então, isso, por exemplo, como que é feito isso? Eu vou lá e calibro e digo para o rastreador assim: ô rastreador, essa é a forma... Eu tenho uma frota de Fiorino, por exemplo. Essa é a forma de dirigir a Fiorino. É com essa pressão que o cara tem que frear, é assim que ele tem que acelerar, e a curva tem que ser feita no máximo com essa intensidade aqui. Se o cara fizer mais do que isso, fizer uma curva com mais velocidade que essa, ou frear com mais intensidade, eu quero que você me alerta. Né? E a Zuc tem capacidade de processamento desses dados e informar isso lá para o consumidor. Então, o hardware, ele é o gerador de dados. Então, a obrigação do hardware ele tem duas obrigações. Ele tem que ser preciso, né? Ele tem que te oferecer funcionalidades, né? Mas o mais importante, ele tem que ser durável e estável, né? Ele tem que te dar estabilidade, porque senão ele compromete toda a operação de rastreamento, né? Toda a cadeia. Aí não adianta nada você ter uma baita plataforma como você tem, com 1 milhão de funcionalidades que dependem dos dados do rastreador, eu vou comprometer. Não adianta você ter uma equipe sensacional como você tem, que atende o cliente de uma forma, de fato, brilhante, né, se o equipamento não funcionar. Que é o que muitas vezes leva a algumas empresas de rastreamento à ruína. Porque... eu costumo dizer o seguinte, se eu faço uma comparação, se você tem uma pizzaria, né, e trabalhar com mussarela boa, com presunto bom, a sua massa, a sua farinha é boa, né, dificilmente a sua pizza vai ficar ruim. Né? Porque fazer uma massa de pizza, convenhamos, é um negócio, de certa forma, simples, né? Exatamente. Se você usar as medidas ali certinho, sovar a massa direitinho, você vai sair uma massa. O que vai diferenciar uma pizza da outra? É a qualidade dos ingredientes, né? Verdade. Né? Verdade. Se você usar uma mussarela ruim, se o seu presunto não for, não vai sair uma pizza boa. O rastreamento é a mesma coisa. Não adianta você achar que você vai usar o hardware, que talvez seja ali o coração do ecossistema de rastreamento, e se ele te entregar um dado ruim, se ele falhar muitas vezes no posicionamento dele, se o relatório ele perder muitas posições, que tipo de relatório você entrega? Perfeito. Você entrega uma pizza ruim? Exatamente. Não é isso? Não é isso? E aí, a decisão, por exemplo, de usar a Santec, ela é complicada, porque eu também não tenho condição
de agregar no meu equipamento o melhor modem de GPS, né? O melhor caixa, o material de primeiríssima qualidade, e custar o mesmo do meu concorrente que utiliza os de segunda linha. A mesma coisa acontece com a pizzaria, né? Eu não sei quanto custa uma pizza em média em Maceió, uma pizza em São Paulo é caro, por exemplo, né? Então, muitas vezes, né, a pizzaria melhor, aquela que você gosta mais, ela vai ser ali 20%, 30% mais caro do que a outra, né? E outro ponto que eu acho que a Santec tem no mercado é uma responsabilidade com o desenvolvimento. E aí, no desenvolvimento, escutar os clientes, escutar a Zuc, escutar esses 3.000 clientes é fundamental, que é para justamente, né, desenvolver equipamentos que atendam a novas funcionalidades, a novas demandas do mercado. Então, nós temos um compromisso com a inovação. Perfeito. Segredo. No Instagram Zuc Performance, a gente solta dicas que não fala aqui no podcast. São só 2 segundos para seguir e você fica por dentro de tudo antes dos outros. Você falou acelerômetro, você falou Redcam antes. A minha pergunta agora está baseada no seguinte. Você falou de precisão, de força G. Existe alguma diferença entre acelerômetro e Redcam no que tange a essas duas situações? A precisão e a força G? Ou a Redcam está mais ligada a dados que pega do motor mesmo? Não, Qual é a diferença aí? Se falar, ele puder ajudar aí tecnicamente também, isso é importante. É diferente, né? Acelerômetro, a gente está falando de um componente que tem dentro do equipamento, que ele é específico para fazer essa precisão de cálculos, né, relacionados à força G. Perfeito. Né? Tem ali o giroscópio, né, o sistema ali dentro todo do acelerômetro. E Redcam é uma outra questão, né? Mas leitura de dados. Na força G e na precisão? Não. A Redcam... Essa é a dúvida. Dizendo para os amigos que é a Redcam primeiro, né? A Redcam de CAN Bus, que é pensa no computador do veículo, que é a ECU. Todo veículo tem, e os caminhões e os veículos pesados têm vários. Que é a unidade de computação, né? Ou a inteligência ali digital de determinados... A gente chama muito de módulo. Perfeito. Né? Popularmente a gente chama de módulo. Então, por exemplo, eu tenho um módulo de injeção. Então, ali passa os dados naquele módulo, trocando com o computador central até a injeção, para dizer, de acordo com o que está saindo de ar, de como está saindo o gás lá no escapamento, se eu injeto mais ar ou se eu injeto menos ar. E também pego a informação do acelerador, se eu coloco mais combustível ou não, para o carro ter mais potência para andar. Então, essa troca de informações hoje entre os componentes do veículo, ela é feita de forma digital, binária, né? Aliás, ela tem um protocolo de comunicação ali, tá? A rede onde passa, o fiozinho mesmo onde passa essas informações é chamado Redcam. Perfeito. É um parzinho trançado, ele é diferente dos fios comuns do chicote do veículo. O que é extrair dados da Redcam? Tá passando aquele fiozinho lá, trocando informação da injeção, um odômetro, né? Os amigos aí, por exemplo, que dirigem carro de passeio, tá vendo lá a informação de forma hoje tudo digital, né? RPM digital, o nível de combustível digital, consumo em tempo real digital, perfeito, que a informação tá chegando ali, não tá? Você vai lá, pega aquele fiozinho, liga o rastreador e chupa literalmente aquelas informações. E aí você é capaz, né, de transmitir essas informações em tempo real através do rastreador e interpretar os dados na plataforma. Então ali o que o rastreador está fazendo a nível de, quando você fala de Redcam, é extraindo esses dados daquele parzinho de fios lá e jogando para a plataforma. Acelerômetro é de fato um componente que ele detecta o movimento, e são 3 eixos, né? Em qualquer direção ele detecta o movimento e a intensidade daquele movimento. Você pode fazer diversas coisas com isso, né? Vou te dar 3 exemplos aqui para entender bem. A gente pode identificar se o carro está parado em movimento. Ótimo. Inclusive, em alguns casos, a gente pode dizer se a ignição está ligada através do que a gente chama de ignição virtual, né? Então, andou o carro, o acelerômetro detecta aquilo, pá. O carro está parado, bateu na traseira. O acelerômetro pode detectar isso, inclusive é possível configurar no equipamento da Santec a batida. A gente tem um evento para isso, bateu.
Porque o acelerômetro é capaz de saber. Eu tava parado, veio um cara e deu um impacto com força G gigantesca. Ou a moto caiu. Consigo detectar isso e o evento chega certinho. Ó, detectei uma batida, né? Outra coisa usando o acelerômetro, que aí a gente sabe, por exemplo, do rastreador, mas é o mesmo componente. Giro de betoneira. Você faz isso, né? Você atende esse tipo de cliente. A betoneira, se ela gira para um lado, tá misturando cimento. Se ela gira para o outro, ela tá descarregando cimento. Isso mesmo. Então é muito comum, muito antigo isso, né? É possível o dono da betoneira saber se de repente não estão desviando carga dele. Que é muito comum. Né? Então, coloca lá um sensor com um acelerômetro. Comum lá nos Países Baixos, tal. Aqui no Brasil o pessoal não tem. Não, que isso. Nossa. Isso aí, é verdade, é verdade. E aí é possível detectar. O acelerômetro ele é capaz de entender, porque estava nessa posição, vai para essa, do movimento ali se está girando para a direita ou para a esquerda. Então, é um componente. E o leitor de CAN é um outro componente, aí tem que ter uma outra inteligência, interpretar os protocolos que são diferentes para vários modelos de veículo também. Então, isso entrega lá para o cliente funcionalidades, né? Diferentes. E aí o que eu acho que a Zuc faz de forma excepcional é pegar, muitas vezes, informações mais básicas, e aí tem uma outra parte do sistema que é o que você faz com esse dado e a maneira como você entrega isso para o cliente. Você interpreta ele e devolve para o cliente da forma que ele precisa, né? Basicamente, o que eu vejo que a Zuc faz com maestria, ela literalmente entrega mastigado lá para o cliente, né? Exatamente. Que é, esse cara tá dirigindo bem ou esse cara tá dirigindo mal. Seu veículo tá numa situação ruim, aí tem o módulo de gestão, que é uma coisa espetacular, né? Que inclusive o homem entende, viu? Utiliza... Tô gostando, eu vou levar ele lá. São Paulo, vai acompanhar, vai no cliente comigo. Agora você imagina, o cliente vende para a Zuc, o fornecedor vende para a Zuc. Pra que você precisa de gerente comercial? Rapaz, pra levar o cara dirigir até lá, né? Apresentar, fazer o elo, né? Pelo menos pra dar uma água quando ele cansar. Diz uma aguinha, amigo. Coisinha diferente, né? E aí tem um módulo que tá saindo do forno agora, que é de roteirização, espetacular. Isso. Tive o prazer de ver também, muito legal. É um barato ver isso. Tá um expert. Ele vai estudar. Quase fez dever de casa, hein? Então, só para fechar aqui a pergunta que eu fiz e ficar claro para mim e para quem tá assistindo e ouvindo a gente, independente de ser redicão ou acelerômetro, a precisão da latitude e longitude, ela é igual? Porque aí a gente está falando de um outro componente que é o módulo GPS. Isso. Porque eu já cheguei em locais que o cara dizia assim, não, totalmente diferente, esse aqui é mais preciso, esse aqui não é... Mas peraí, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Preciso aonde? Precisa saber precisão de que ele quer. Então por isso que eu levantei aqui essa questão para a gente discutir e deixar mais claro, né? Aí, agora defendendo você, né? Pai, muito obrigado, pelo menos uma vez, né? Gente, por favor, né? Só uma. É por isso que a gente precisa dos consultores, e aí eu sei que você é um consultor de primeiríssima qualidade, sabe tudo sobre tá se redimindo. Distribuidores, né? Conhece tudo. É o fato de você ter um entendimento pleno da necessidade do cliente, né? E um entendimento pleno de como a sua ferramenta pode ajudá-lo, né? Isso é extremamente importante. Porque o que a gente vê acontecer no mercado é que o cara que só tem o básico para vender, ele vai lá e encanta o cliente com o básico, né? Ele vai lá e fala que, cara, não coloca nada disso não. Se você mexer na redicam, você vai perder a garantia do caminhão, né? Se você colocar bloqueio, você vai ficar bloqueado todos os dias. Ele mata aquilo que ele não tem, né? E o cara que tem tudo isso, muitas vezes ele quer vender isso para quem não precisa, né? Não é aí necessário. Aí cabe o cara identificar, né? A pessoa lá identificar a quem está preparado para aquela situação, quem precisa daquilo ou não, né? Para não estar gastando energia, de repente, com uma pessoa que não precisa, com uma empresa que não precisa. Exatamente. E querendo, não, bora porque é bom, né? E é por isso que vocês estão ganhando mercado nessa velocidade. Porque você vai lá, você de fato entende o que o cliente faz, o que ele precisa, né? Qual é a necessidade dele,
né? E fala, olha, minha ferramenta pode te ajudar dessa forma aqui, tá aqui esse módulo que te entrega, o rastreador. Vocês tomam o cuidado de usar um que não vá comprometer o serviço, né? Exatamente. Que você se propõe a entregar, né? Perfeito. E aí a coisa vai dessa forma. Então, né? O nosso mercado precisa de educação, precisa de consultores mais responsáveis, né? Precisa, de fato, entender qual é a necessidade do cliente, entender a capacidade do cliente de entender e processar dados mais complexos. Tudo bem, existe, mas talvez o cliente não tenha pessoal qualificado, ou ele mesmo, né? Não tem pessoal qualificado para interpretar aqueles dados lá e tirar Ele proveito tem o daquilo. desejo, às vezes não tem braço. Só vai gastar mais caro, vai investir mais naquilo que não vai agregar de fato, né? Então, a César o que é de César, né? Fazer Entrega uma aquilo que o pergunta cara aqui. necessita. Uma curiosidade, vocês aqui podem me ajudar. Existe alguma tecnologia nova, uma coisa que a Santec trouxe para o mercado e que seria legal vocês aqui, se puderem compartilhar com a gente aqui? Eu vou falar isso bem rápido, porque eu sei que o nosso tempo tá curto. O segmento de rastreamento ele tem três segmentos ou três vertentes de necessidades principais. Primeiro, o mercado que quer monitorar coisas, né? O segundo é o mercado das pessoas que querem proteger e recuperar coisas, que são diferentes. E o terceiro, que é onde eu acho que a Zuc mais atua, que são as pessoas que querem aumentar a eficiência e reduzir custo. Fazer uma gestão, né? Fazer gestão, aumentando a eficiência, né? E reduzir custos de combustível e basicamente de manutenção de frota, né? Isso. Tem cliente que usa até empilhadeira, viu? O que está acontecendo de inovação nesses três pontos aqui? Então, para quem quer monitorar, é videotelemetria. A gente está saindo de ter somente a longitude, a posição do veículo para filmar onde aquele cara tá. Perfeito. E filmar também o motorista, o que está acontecendo para fora e para dentro do caminhão. Então, para quem vai monitorar o mundo, o que a gente vai ver acontecendo agora no mercado de rastreamento é a videotelemetria crescer a galope. E aí a gente, cruzando rapidamente com a questão da inteligência artificial, logo a gente vai ver essas imagens fazer parte de um ecossistema, a gente vai ver os órgãos públicos pedindo essas imagens para poder resolver crimes e talvez beneficiando as pessoas que, de fato, compartilharem essas imagens, vai ler placa de quem está com o documento atrasado, vai ler rosto de quem está foragido da justiça, e o que vai permitir isso é a inteligência artificial. Isso não era possível. Mesmo que a gente tivesse a capacidade de coletar imagens há 5 anos atrás, por isso que eu falo que muda muito rápido, 3, 4 anos atrás, a gente não tem a capacidade de processamento da inteligência artificial de hoje. Então, é por isso que é preciso. Aqui nesse meinho, que é a turma que quer proteger e recuperar coisas, a gente tem um avanço muito grande em redes alternativas imune ao jammer. Porque o ladrão hoje, ele leva um dispositivo, que é o que o mercado chama de jammer, que é um bloqueador de sinal de rastreador. Ele mata o rastreador. Ou na gíria popular, o chupa-cabra ali, né? Ou capetinha também. Capetinha, né? Então o ladrão leva aquilo, ele emite um sinal Só na nome mesma... bom. Cada nome, né? Cada nome, né? bacana, Jammer, Os né? apelidos assim convidativos, né? O jammer não é um cara muito quisto, né? Pro lado bom, né? Muita gente não gosta dele, Então o ladrão leva esse aparelhinho, liga lá, o rastreador já era, ele ganha tempo ali para desmontar o rastreador. Então, a Santec tem essa alternativa, a gente tem uma rede alternativa chamada LoRa, ou LoRaWAN, que é o protocolo dessa comunicação, e basicamente também não vou me alongar muito nessa informação, ela é imune ao jammer. Então o cara liga o jammer, ele acaba com o sinal do celular, mas com esse sinal ele não consegue acabar. Então nós vamos ver muitos equipamentos sendo desenvolvidos com esta tecnologia LoRa, né? E também cada vez menores equipamentos sem fio também, que sai fora do chicote do veículo, são equipamentos portáteis que vão ser colocados ali como uma segunda opção, uma segunda alternativa. Então, no mercado aqui de roubo e furto de veículos, é isso que a gente vai ver. Já no mercado de gestão, que é onde você trabalha, tem uma mudança muito significativa que antes nós falávamos de monitoramento de frota, gestão do veículo, gestão do caminhão, e a coisa mudou agora para gestão do comportamento do motorista. Então isso vem de fora também, do Brasil, né? Que é
de fato, entender como esse motorista se comporta. E aí a gente já está falando de inteligência artificial capaz de ouvir a voz e ver o sentimento do motorista. De se ele está com raiva, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está cansado, através do tom de voz do motorista. E aí vem a câmera, né? Esses elementos aí também. Hoje já é possível, é muito comum ver se o cara está fumando, se o cara está bebendo, se o cara está cansado. Usando o celular. Né? Perfeito. Usando o celular. Então, tudo isso através de câmera. E o próprio rastreador, como a gente acabou de falar aqui agora, freando bruscamente. Então, o mercado de gestão hoje está de olho no comportamento do motorista. Por quê? Porque se eu consigo educar o meu motorista para que ele dirija da maneira correta, eu reduzo o risco de acidente e fatalmente, né, ou certamente reduzo também meu custo de manutenção. Muito bom. Estamos chegando aqui, caminhando para o final, né? Que aula, hein? Rapaz, fala Que não. aula. Se deixasse aqui, a gente fica aqui. E detalhe, viu? Não sei se você observou aqui, as coisas diferentes, viu? Vocês dois que estão vindo de São Paulo, Nordeste é diferente. Já chegou o lanche, viu? Aí, Opa. Já tá o lanche ali, ó. O lanche em cima da mesa ali, ó. O Brunão ali, ó. Só pra O entender, Vascaíno trouxe Nosso ali, ó. nome é pronto. O Vascaíno trouxe ali o lanche, ó. Tá ali o lanchinho e tudo aqui, o negócio é diferente. Rapaz, uma camisa daquela você tem que respeitar, rapaz. Nada. Eu pensei que era do Vasco ali, ó. Aquilo, na verdade, não é nem uma camisa, é um manto. É um manto, né? Então... É um manto de chão. Né? Não. O pessoal de São Paulo aqui chega... Ó... Treme. Balança, né? Não, treme na base. Treme na base. De fato, como o Nordeste não existe em nenhum lugar do mundo. E aqui é diferente. E aí, como estamos chegando aqui, infelizmente aqui no nosso tempo está chegando, eu queria que você trouxesse aqui, ou vocês dois, né, compartilhasse aqui o que a gente chama aqui de dica Zuki, né? Uma dica que você pode deixar aqui para quem está nos escutando, seja o dono de uma empresa, seja um gestor... Enfim, alguém que está ali do outro lado da telinha, como diz a história, prestando atenção aqui nesse bate-papo aqui bem bacana, que você pudesse, olha, vou deixar uma dica que isso aqui é importante, isso aqui vai ajudar, isso aqui vale a pena vocês terem um cuidado, prestar atenção, o que é que vocês poderiam compartilhar aí com alguma coisa? Até mesmo aí? na hora de escolher uma Até solução. o gestor mesmo, né, o dono, enfim. Né? Bom, e de tirar o melhor proveito dela também, né? Pela primeira vez eu vou ser de fato resumido no que eu vou dizer. Para quem não conhece Zuki, conheça. Para quem conhece Zuki, conheça tudo. Uai, rapaz. Já fez jabá. Agora vai ter que dançar comigo aqui. Você vai ter que... Depois de uma dica dessa, fica difícil dar outras dicas, hein? Não, o Zuki é você. Então, pode dançar, pode ficar à vontade, né? Dança uma lambada empurrada aqui. Ai, meu Deus, isso aí. Mas gostei. Assim, me diz uma coisa, só pra gente fechar. O que mais é importante na hora de uma decisão de escolher uma solução para tirar o melhor da solução de vocês? A primeira coisa que não é fácil, tá? É conhecer saber o que você precisa. Isso. Né? Todo mundo vai dizer isso pra você, mas isso não é fácil. Né? Isso é do ser humano. A pior coisa que pode fazer pra você vai ver o que você necessita, o que você quer da vida. Fale seu defeito. Né? Henry Ford dizia que se fosse pelo gosto do ser humano, estavam andando de cavalo até hoje, né? A turma do RH... sabe o que quer, né? A turma do RH que me perdoe, mas esse troço de perguntar qual é o seu defeito, isso é complicado, né? Pô, não sei se eu posso falar isso, mas uma sacanagem Qual é o quê? Qual é o seu defeito, né? Fala uma qualidade de um defeito, né? Se eu tenho defeito, né? Defeito. Então, muitas vezes, né, o próprio consumidor, ele não sabe o que ele precisa. Porque ele não sabe o que existe. Né? Verdade. E aí tem outra coisa que tá muito batido, que vai, conhecer suas dores. A única dor que eu tenho é dor de cabeça, às vezes, estômago e tal. Ele pode ter uma necessidade, agora dor... Uma necessidade. E aí, assim, ó, se você não sabe o que você precisa, né? Qualquer coisa tá bom. Já é saber o que você precisa, que é, de fato, um consultor, né? E aí você busca consultores que têm as melhores tecnologias. E aí quando eu falo para buscar a Zuki, não é fazer propaganda, lógico também que é, né? Mas é porque de fato eu sei que vocês têm um compromisso de analisar de fato o que o cara precisa
como é que você pode agregar para ele, né? Agora, não quero Zuc, eu não gosto do Dirceu. Os olhos verdes dele, ele tá mais careca, né? Briguei com o Axel na escola, uma vez ele me bateu, nunca vou comprar nada da mão dele. Procure outras empresas sérias, né? E aí é bem por aí saber como a empresa se porta nas redes sociais. Perfeito. E pede também uma análise da sua empresa, converse com pessoas que, né, quando tem muita gente aí, você conversa com quantos distribuidores, né? Você conhece as melhores práticas. Então, se você é um distribuidor, eu quero falar contigo, cara. Dá uma olhada aqui na minha empresa. Consultoria gratuita. Exatamente. Né? É um diferencial, viu? Verdade. Mas, meu amigo, obrigado aí pela oportunidade de vocês estarem compartilhando conhecimento, para vocês darem aqui uma palhinha vamos dizer assim, do que é a Santec, do que são equipamentos. Essas dicas foram valiosas aqui pra gente. Eu só tenho a agradecer a vocês dois. Para quem quiser acompanhar, seguir aí a Santec, se puder compartilhar aqui o Instagram, alguma coisa do tipo, quem queira pegar mais informações, que você sabe de cabeça, eu agora fui de voador no Instagram. Só Santec. Só Santec. Escreveu lá Santec. Santec do Brasil vai achar, sem erro. Já aparece lá, né? Em qualquer rede muito bom. social. Agradecer a nossa amiga Vanessa, a CEO lá, é realmente fora da curva. É verdade. A equipe, você percebe... Vanessa Kawakami da Santec? Fera demais. Ô, chefe, obrigado. A Vanessa é fora da curva. É uma pessoa que realmente merece os parabéns e tudo. Você percebe que a liderança dela, a equipe e tudo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, a ela, pela equipe e tudo. Não sei se o pessoal percebeu, né? Mas a Jéssica hoje tá um pouco diferente, né? Ela tá um pouquinho diferente, né? Então, assim, ela cortou o cabelo e tudo, né? Então, a minha amiga Jéssica aqui tá diferente, né? Porque eu tô com meu amigo Axel aqui, que me ajudou aqui hoje no rosto aqui. Assim, só que me ajudou hoje aqui como host aqui. Nada, foi um prazer. Aí prazer compartilhar esse bate-papo aqui bacana. Prazer trocar informação aqui. Eu saio mais enriquecido do que eu que cheguei. Com muito mais informação do que eu cheguei. Então, o Zuccast é isso. Informação, né? Informação importante pra gente transformar em resultado. É isso aí. Então, pessoal, valeu. Continue curtindo lá, seguindo, compartilhe aí esse vídeo, esse podcast aqui. Tá no Spotify, no YouTube, na Amazon, na Apple. Vai lá, compartilha, envia lá pro seu amigo lá essas informações. Foi um bate-papo aqui muito bacana mesmo. Só tenho a agradecer a vocês aí. E não esqueça de mandar mais sugestões, dicas do que vocês querem pra gente trazer outros convidados aqui formidáveis, igual os nossos amigos que estão aqui hoje. Então, valeu, obrigado. Fica com Deus aí, né? Agora, Zuccast no ar. Vamos lá. Roda a vinheta, Zuccast. Obrigado. Zuccast no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar.